Saravá, satisfação, mais uma vez nos encontramos aqui nesse quadro Pergunte ao Sacerdote. Vamos lá para a pergunta de hoje do quadro Pergunte ao Sacerdote. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marachitã, dirigente do agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Satisfação mais uma vez a todos vocês que prestigiam o nosso canal e que, através de suas perguntas, contribuem para que esse quadro possa aí auxiliar muitas pessoas que estão no nosso meio, ou seja, praticando a Umbanda em suas mais diversas vertentes e que têm suas dúvidas, que são natural e pertinentes. Então, dentro da nossa, como eu sempre costumo dizer, dentro da nossa limitação, dentro da nossa capacidade, responderemos aqui a mais uma dessas perguntas. Hoje, a pergunta é de Neidon Trauco, Niterói, Rio de Janeiro. Vamos lá ver aqui, pergunta ao nosso irmão. Saudações aos irmãos. Venho acompanhando as divulgações da instituição no YouTube e parabenizo pela responsabilidade e contribuição para com a religião, pela seriedade e sapiência nas respostas. Aproveitando, sou estudioso das obras de Mata e Silva. Em um dos livros, Lições de Umbanda e Quimbanda, ele faz referência a duas obras, uma versando sobre a indústria da Umbanda e outra de nome Sakala, a filosofia do oculto. Já procurei pelas mesmas, mas nunca encontrei. Vocês podem dar alguma informação a respeito? Então, Ney, você está dizendo aqui que é estudioso, então, no primeiro momento, muito obrigado, tá, pela possibilidade que nos dá aqui através dessa pergunta. E você quer saber sobre essas duas obras, né, que o Pai Mata, o mestre Apacani, ele faz referência no livro Lições de Umbanda e Quimbanda, né, na palavra de um preto velho. Aliás, você não coloca, né, na palavra de um preto velho, você coloca Lições de Umbanda e Quimbanda. Na verdade, esse livro ele foi um diálogo, né, entre um médico chamado Zé Cícero, né, que o preto velho, Pai Guiné, carinhosamente o chama de Zé Cícero. E nesse diálogo, Lições de Umbanda e Quimbanda na palavra de um preto velho, ele vai falando sobre várias temáticas. Provavelmente, quando você começou a ler o livro, você viu essa referência lá salvo engano, no prefácio, na apresentação da obra. Me lembro aqui muito vagamente de que de fato ele faz mesmo referência a essas duas obras, e eu confesso para você que eu já tive essa mesma curiosidade, já procurei livrarias de sebo, já tentei me informar com pessoas que estiveram ligadas, né, a ele. Inclusive eu me lembro aqui numa visita que o Mário Tomar, né, mestre Yasuami, ou Yasuami, né, como alguns chamam, ele tinha vindo aqui em Belo Horizonte, e na ocasião eu era discípulo assíduo, né, do mestre Cariumá, e ele tinha vindo junto com a mãe Salete nos visitar o Pai Jara e a mãe Marianza, ou seja, o mestre Cariumá e a senhora Yasuara. E nessa ocasião eles vieram e nos foi oportunizado conversar com eles, né? E eu me lembro que eu estava nessa plateia que perguntava alguma coisa para o Mário, e uma das perguntas que foi feita a ele foi exatamente essa pergunta. Se realmente existiam ou se o Pai Mata tinha escrito esses dois livros, que você aqui lembrou muito bem, né, que falando sobre a indústria da Umbanda, provavelmente deva ser a respeito, né, dessas pessoas aproveitadoras que comercialmente utilizam, né, da religião para aí obter os seus lucros, quase sempre temerosos, né, após um desencarne. E o outro livro chamado Sakala, a filosofia do oculto. E eu me lembro que ele respondeu assim de forma muito categórica, dizendo que ele nunca tinha lido e que ele nem sabia que o Pai Mata tinha escrito essas obras, que já tinha ouvido falar, mas que também não sabia que o Pai Mata tinha escrito essas obras. Então, o que eu posso te dizer aqui, meu irmão, Neidon Trauco, lá do Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro. Eu vou ficar te devendo essa. Infelizmente, eu não consigo te dar maiores informações, porque não tive acesso à obra e também já procurei, talvez como você está fazendo agora, e não tive sucesso.
confesso a você. Por outro lado, eu queria aproveitar a oportunidade, você nos diz aqui que é estudioso, ainda que esses dois livros, né, tenham sido citados, mas a gente não o encontra, né, os livros do Velho Mata são recheados, né, se assim a gente pode dizer, de informações preciosas, que aliás, até os dias de hoje ainda são estudados e pouco compreendidos. Já falamos isso aqui em oportunidades anteriores. E o que é o interessante, né, quando você diz que é estudioso? Se a gente pegar aí as obras do Pai Mata, que foram de 1956 para cá, a gente viu que ele escreveu 9 obras. E dessas 9 obras, né, muitas delas ainda estão sendo estudadas e não foram esgotadas, né, as temáticas. Inclusive, eu posso dizer isso aqui nesse canal, depois que nós abrimos esse quadro, né, Pergunte ao Sacerdote, estão surgindo muitas perguntas relacionadas ao Mata e Silva. Aí eu queria deixar claro, eu não fui discípulo do Mata e Silva. Eu fui discípulo do Mata e Silva. Ou seja, dos discípulos, né, porque fui discípulo tanto do mestre Cariumá, quanto do saudoso mestre Arapiaga. Então, tem coisas que eu vou arriscar baseado no que está nos livros, a responder a vocês. Outras, eu não tenho como responder, porque eu não tive essa vivência terreiro na ocasião de Itacuruçá, né, do conhecido terreiro de Pai Guilherme. Então, as informações que nós temos, ou são essas repassadas pelos mestres que foram discípulos dele, ou aquelas que estão compiladas no livro, algumas já bastante esclarecidas, outras ainda muito fechada, né, com mistérios que ainda precisa ser muito estudado. E a gente vê, inclusive ele mesmo faz essa predição, né, dizendo que muitas informações no livro levariam mais de 50, talvez até um século, para serem definitivamente estudadas e compreendidas. E eu estou com ele. Eu acredito que tem muitas obras do Pai Mata que ainda precisa ser estudado com muito afinco, principalmente, né, por aqueles que gostam, né, da temática, de aprofundar, de refletir sobre tudo que foi falado, porque tem muitas coisas nas entrelinhas, e eu tomo aqui a liberdade, Neide, para te falar isso e te dar essa dica, né? Toda vez que você estiver lendo os livros dele, onde tiver pontinho, abre o olho ali naquele parágrafo, naquele capítulo, porque tem mais coisas além daquilo que ele está falando. Como nós já falamos também em vídeos anteriores, talvez ele tenha assim feito, porque no período ele não podia abrir tanto, né, quanto a liberdade, né, que a gente tem hoje de poder falar sobre o que quer, sem uma reprimenda maior, né, do governo, que na ocasião o Pai Mata passou, né, que foi, né, a conhecida ditadura, que não se podia falar muitas coisas, porque tudo era uma forma agressiva, né, ao Estado, ao poder do Estado. Então hoje não, nós temos uma Constituição que nos permite dialogar, nos permite conversar, e aí a gente precisa ser bem democrático, né? Porque quando nós falamos, nós estamos sujeitos também a receber críticas. Então isso para mim, especialmente, isso é muito natural, e eu acredito que deva também ser para outros. Então é um novo cenário que nós vivemos, totalmente diferente daquele vivido, né, pelo mestre Apacani, nessa data que ele escreveu essas obras maravilhosas, né, que até hoje ainda contribuem muito para o descortinar, como ele mesmo chamava, da Senhora da Luz Velada, né, essa Umbanda de todos nós. Então, o Neido Trauco de Niterói, Rio de Janeiro. Então, nossa satisfação, né, de poder estar aqui dialogando com vocês, ainda que seja dessa forma virtual. Então, desculpa, né, se nós não podemos lhe auxiliar com um pouco mais de propriedade. Como eu costumo sempre dizer, luz na mente, paz no coração, nos vemos em breve. Saravá.